No primeiro dia de aula, Miki, a nova professora responsável pela turma, havia se apresentado para todos os alunos. Logo depois, ela entregou algumas folhas e pediu que cada estudante escrevesse seu perfil pessoal. Assim que recebeu a folha, Mark foi imediatamente lembrado do motivo pelo qual ele realmente não gosta da primavera. Após recolher todas as folhas preenchidas, Miki escolheu uma ao acaso para iniciar as apresentações da turma. Para o azar dele, era justamente a ficha de Mark. Ele se levantou claramente nervoso, enquanto Mickey começava a ler em voz alta o que ele havia escrito. Quando ela perguntou como ele gostava de aproveitar os fins de semana, ele respondeu honestamente que gostava porque sua mãe geralmente não ficava em casa. Mickey então tentou fazê-lo falar sobre os tipos de filme que curtia assistir. Ele admitiu que gostava de filmes de tubarões e jacarés, o que imediatamente chamou a atenção de Umi. Logo depois, foi a sua vez de ser chamada. Diferente de Mark, a mãe levantou com entusiasmo e se apresentou com bastante confiança para a turma. Mickey perguntou sobre a cor incomum do seu cabelo, e a mãe explicou que era uma característica herdada da sua avó, que havia vivido fora do país. A mãe também contou que antes estudava em uma escola só para meninas, mas decidiu mudar para uma escola mista para ter uma nova experiência, junto com a sua melhor amiga. A mãe de repente abraçou Umi, deixando claro que ela era essa amiga. Em seguida, a mãe incentivou a Umi a se apresentar também, e a professora permitiu que ela falasse. Umi se levantou calmamente e se apresentou como antiga colega de classe. Ela ainda comentou que, já que voltaram a estudar juntas, esperavam que todos cuidassem bem de Amami por ela. A Mami reclamou na hora, dizendo que ela fez parecia um cachorro abandonado. Sentada em sua carteira, Mark ouviu alguns garotos cochichando sobre como a Mami e Yumi eram bonitas. Ao escutar esses comentários, ele percebeu um silêncio que as duas provavelmente seriam o centro das atenções da turma. Mais tarde, durante o almoço, a Mami e Yumi rapidamente se enturmaram com os novos colegas, enquanto Mark preferiu sair para comer sozinho. Com o passar dos dias, a Mami e Yumi foram se encaixando cada vez mais nos seus grupos sociais. Enquanto isso, Mark continuava passando a maior parte do seu tempo livre dentro de casa. Após as aulas, ele pensava consigo mesmo o quanto queria ter um amigo. Mesmo assim, tentava se convencer de que estava bem sozinho. No final de semana, a Mami e Yumi conversavam animadamente na mesa dela. Mark estava sentado mexendo no celular quando ouviu alguns garotos comparando a Mami e Yumi. Ao mesmo tempo, Yumi recusou educadamente o convite que a Mami fez para sair, explicando que havia um filme que queria assistir. A Mami insistiu para que ela fosse junto, mas perdeu o entusiasmo quando ela mostrou o pôster do filme. A Mami tentou disfarçar sua reação, mas o homem já sabia que a Mami provavelmente não acharia o filme interessante, e foi exatamente por isso que decidiu assistir sozinha. Quando as duas passaram por ele, Mark conseguiu ver rapidamente o pôster no celular de Yumi. Ele permaneceu quieto enquanto ainda estava na sala, mas depois que a Mami saiu, pensou que o gosto dela para filmes era bom. No caminho de volta para casa, Mark viu um grupo de amigos conversando. Ao observá-los, começou a imaginar como seria ter amigos. Em seguida, entrou em uma locadora próxima para procurar um filme para assistir. Primeiro pegou um filme antigo de zumbi, mas desistiu e foi para outra prateleira. Sem querer, acabou esbarrando em alguém. Ele pediu desculpas rapidamente e só quando a outra pessoa começou a falar, percebeu que era Umi. Tentando mudar de assunto, Mark disse que achava que ela tinha planos para aquele dia. O comentário a divertiu, e ela brincou dizendo que ele estava ouvindo escondido. Mark pediu desculpas na hora, mas Yumi o tranquilizou dizendo que estava apenas zoando. Ela admitiu que eles estavam falando alto mesmo, e até pediu desculpas de leve por a Mami. Ainda assim, Mark insistiu que a culpa era dele por ter escutado. Foi então que Yumi revelou que, na verdade, tinha dito com a intenção de encontrar uma oportunidade para falar com ele. Para provar isso, ela mostrou sua ficha de perfil no primeiro dia. Mark se surpreendeu ao perceber que muitas das respostas eram bem parecidas com a dele. Porém, Yumi confessou que não havia escrito aquelas coisas naquele dia. Depois de ouvir a apresentação de Mark, percebeu que tinha mais coisas em comum com ele do que imaginava. Ela então perguntou qual filme ele recomendaria. Mark entrou no clima e escolheu um dos seus favoritos. Yumi riu ao ver a capa, achando engraçado como as piranhas eram mostradas como criaturas ferozes e devoradoras. Ela comentou que o visual era ótimo para chamar a atenção. Conforme a conversa avançava, Mark foi se sentindo cada vez mais à vontade com ela. Mais tarde, Yumi comentou que gostou de assistir Kung Fu Shark, que deixou Mark impressionado, já que ele também gostava desse filme. Foi assim que a amizade entre os dois começou. Atualmente, Yumi chega ao apartamento dele totalmente à vontade, colocando na mesa os lanches que comprou no caminho.
Logo pergunta o que ele pediu para o jantar. Quando a pizza chega, Mark começa a preparar o videogame porque quer jogar partidas PVP com ela. Umi se anima na hora, já convencida de que vai ganhar. Mas Mark lembra que ela perdeu feio na semana passada. Umi rebate dizendo que treinou depois disso e afirma com confiança que vai empatar hoje. Eles passam horas jogando e logo fica evidente que Umi não estava vencendo. No último round, ela acaba perdendo. Irritada, quase se joga no chão, faz birra e exige trocar de jogo. Eles continuam jogando até mais tarde, mas acabam decidindo parar. Mark começa a organizar as coisas e Umi insiste em ajudar, mas ele diz que não precisa. Quando ele se vira para ela, de repente congela ao perceber que ela está inclinada. Umi logo provoca por estar olhando. Mark tenta se justificar, dizendo que só estava curioso sobre como ela consegue ser tão magra. Umi dá um sorriso de lado e diz que, na verdade, ele é quem está começando a engordar. Ela toca levemente na barriga dele, fazendo-o reagir surpreso. Ao ver isso, ela sorri de forma travessa e começa a fazer cócegas nele. Mark tenta segurar o riso enquanto o homem diz que essa é a forma dela aliviar o estresse. Antes de ir embora, ela comentou casualmente como é curioso o fato deles se darem tão bem. Mark responde que não. Apesar dos gostos parecidos, ainda acha estranho ela ter se aproximado dele. Umi rebate dizendo que é estranho ele sugerir que eles só se encontrem no apartamento. Mark diz que só pensou em jogar junto. Então Umi sugere que, na sexta-feira, eles saiam para algum lugar. Mark concorda sem pensar muito, mas demora um pouco para entender o que ela quis dizer. Ele corre até a porta para pedir mais detalhes. Umi explica que quer que eles passem mais tempo fora, pois acredita que viver como um estudante normal faria bem para ele. Ela sugere coisas simples como sair para comprar algo, comer fora ou ir a um fliperama. Também admite que sente um pouco mal por sempre ir até a casa dele. Então decidiu ajudá-lo a aprender a se divertir fora também. Para confirmar, Mark pergunta se serão apenas os dois. Umi responde que sim imediatamente, lembrando que eles nunca contaram aos colegas que são amigos. Mark lembra que isso foi combinado desde o começo. Como são opostos, se descobrirem a amizade, podem surgir rumores desnecessários. Quando ele fica em silêncio, Umi o provoca dizendo que ele parece nervoso com o encontro. Isso só o deixa mais tenso. Percebendo isso, ela garante que ninguém da sala vai descobrir. Mesmo assim, Mark ainda fica inseguro. Umi começa a se afastar e dizer para ele confiar mais nela. Antes de sair, brinca dizendo que, se alguém os vê juntos, podem simplesmente dizer que estão namorando. Mark fica vermelho na hora e nega. Umi cai na risada e diz que estava só brincando antes de ir embora. Mais tarde, ele almoça sozinho. De repente, escuta a voz de Umi conversando com um aluno mais velho. Curioso, ele observa e percebe que o garoto está prestes a se declarar. Mark começa a guardar suas coisas para sair dali. Nesse momento, a Mami e Nina aparecem correndo. Nina não reconhece Mark de imediato, mas depois de entender quem é ele, as duas pedem passagem porque querem observar Umi. Antes que ele consiga reagir, elas o puxam de volta para o esconderijo. E exatamente como suspeitavam, o veterano começa a se declarar para ela.